Olá, seja bem-vindo ao canal A Luz, Fé da Palavra, onde trazemos histórias, mensagens e orações bíblicas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se agora mesmo e receba nossos conteúdos sempre. Hoje convidamos você a se juntar a nós em uma jornada. Hoje embarcamos em uma jornada extraordinária e profunda. Porque Deus não pode simplesmente destruir Satanás e os anjos caídos. Este tópico nos convida a desvendar as complexidades da justiça divina, o livre-arbítrio e o propósito do mal dentro da teologia cristã. À medida que avançamos nesta discussão, encorajamos você a se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares do grupo da igreja. Seu envolvimento nos ajuda a continuar explorando e compartilhando esses valiosos insights bíblicos. Imagine projetar um robô com artesanato impecável e intenções nobres, apenas para vê-lo cometer um ato terrível. Como algo tão perfeitamente feito pode se transformar em mal? Esta é a questão enigmática. Como um anjo criado perfeitamente pode escolher fazer o mal? Muitos afirmam que, embora Satanás fosse originalmente bom, ele possuía livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas independentes, incluindo a decisão de se rebelar. Isso reflete a liberdade inerente concedida a todos os seres sencientes, em vez de uma falha antes de sua rebelião. Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma persona muito diferente do adversário de Deus e da humanidade que ele se tornou. Originalmente, Lúcifer era um anjo esplêndido e atraente criado por Deus para irradiar beleza e luz. Seu nome significa portador da luz ou estrela da manhã, refletindo sua alegria natural e brilho. Lúcifer ocupava uma posição significativa no céu entre os querubins que serviam diretamente a Deus, semelhante aos serafins na hierarquia angélica. A Bíblia oferece detalhes limitados sobre a natureza pré-histórica de Lúcifer. As passagens frequentemente fazem alusão a ele. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 15, descreve um ser associado a Lúcifer. Você era o epítome da perfeição, sábio além de sua idade e primorosamente belo. Este capítulo elabora sobre a desobediência de Lúcifer e suas consequências, lançando luz sobre o grave pecado dos anjos caídos. Ele enfatiza a beleza e a sabedoria de Lúcifer, ressaltando sua posição estimada entre as criações de Deus. Lúcifer personificava a perfeição, uma criação impecável de Deus antes de sua rebelião. Na presença de Deus, Lúcifer ocupou um papel privilegiado como o querubim ungido no reino celestial, simbolizando grande dignidade. No entanto, sua queda é atribuída ao orgulho e ao desejo de rivalizar ou superar Deus. O conceito de livre-arbítrio é enfatizado na Bíblia através da queda de Lúcifer. Apesar de ser exaltado e criado impecável, ele escolheu desobedecer a Deus. Esta decisão exemplifica o exercício do livre-arbítrio inerente a toda criatura senciente e inteligente, incluindo anjos criados por Deus. Acredita-se que os anjos compreendem completamente as consequências de suas ações. A rebelião de Lúcifer e de seus seguidores foi deliberada e consciente. Essa escolha informada é uma das principais razões por trás da incapacidade de perdoar seus pecados. Sua rebelião não é vista como resultado de ignorância ou fraqueza, mas como um desafio proposital a Deus, uma rejeição definitiva do Criador. Ao contrário das transgressões humanas, muitas vezes enraizadas na ignorância ou fraqueza e sujeitas à misericórdia divina, o pecado angélico representa um desafio direto e intencional à autoridade e santidade de Deus. Somente aqueles que pecam involuntariamente e se arrependem podem receber a misericórdia de Deus, condições que não se aplicam a Lúcifer ou aos anjos caídos. A narrativa central da redenção gira em torno de Lúcifer, também conhecido como Satanás, cuja queda resultou do desejo de rivalizar ou superar Deus, movido pelo orgulho e rebelião. Isso destaca a distinção entre arrependimento, uma experiência humana, e as características únicas dos anjos como seres espirituais com papéis e características distintas. De acordo com Lucas capítulo 15, versículo 10, anjos se alegram quando um pecador se arrepende, indicando seu alinhamento com a vontade de Deus. A razão por trás do não perdão de Deus aos anjos caídos pode ser entendida considerando sua natureza espiritual, papéis específicos dentro da hierarquia angélica, posse do livre-arbítrio e suas interações com a humanidade. Crucialmente, sua rebelião foi uma escolha deliberada feita com plena consciência das consequências, um ato de desafio contra Deus. O anjo que instrui João a adorar a Deus e não a si mesmo,
em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, ressalta a reverência exclusiva devida somente a Deus. Os anjos desempenharam papéis essenciais na história da salvação humana, ao anunciar o nascimento de Jesus e oferecer orientação e proteção. Ao contrário dos humanos que podem buscar perdão quando agem por ignorância ou fraqueza, o pecado de Satanás é considerado irreversível e final devido à sua rebelião deliberada com plena consciência e livre-arbítrio. Assim como os humanos, os anjos caídos possuem a capacidade de livre escolha e tomada de decisão, essencial para entender suas ações e suas consequências. Os anjos caídos escolheram conscientemente se revoltar contra Deus. Ao contrário dos anjos que não têm compreensão e aprendem com os erros, a justiça divina está interligada com a incapacidade do anjo caído de se arrepender. Deus julga o indivíduo com base em seu conhecimento e compreensão. Dada a decisão deliberada e irreversível do anjo caído, a resposta ao pecado humano é definitiva. O aspecto distintivo da história da redenção humana é a encarnação de Deus como Jesus para redimir a humanidade. O aspecto distintivo da história da redenção humana é a encarnação de Deus como Jesus para redimir a humanidade. O perdão geralmente requer arrependimento, um reconhecimento sincero do erro, remorso genuíno e um compromisso com a mudança. Arrependimento significa um afastamento deliberado do pecado em direção a Deus. No entanto, os anjos caídos, totalmente cientes das consequências de suas ações, são orgulhosos demais para buscar perdão e não podem alegar ignorância ou mal-entendido. Surge a questão de por que Deus não ofereceu a Satanás outra chance. Traição deliberada e voluntária altera fundamentalmente o relacionamento. Em tal cenário, uma segunda chance não é garantida, especialmente quando a decisão foi tomada consciente e seriamente por um indivíduo totalmente ciente das implicações. A justiça divina é um atributo fundamental de Deus, refletindo sua punição justa e correta do mal e recompensa do bem. A queda dos anjos caídos pode ser entendida através de seu destino final, conforme descrito na Bíblia. Eles sofrerão eternamente, representando o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentarão a condenação por toda a eternidade. O destino dos anjos caídos ressalta a justiça de Deus, afirmando que as ações têm consequências, particularmente para aqueles que rejeitam Deus deliberada e livremente. Mitologias antigas frequentemente compartilham impressionantes semelhanças com deuses que possuem características humanas e animais, e apresentam gigantes e criaturas híbridas em suas narrativas. Essas conexões podem ser rastreadas por meio de textos antigos e escrituras religiosas, revelando segredos ocultos do nosso passado. Explorar o reino dos anjos caídos, seres míticos e divindades antigas, pode revelar verdades esquecidas encontradas em escritos religiosos e escrituras enigmáticas. Um desses textos intrigantes é o Livro dos Gigantes, um livro judaico apócrifo que expande a história do livro de Enoque. Revela revelações surpreendentes. Anjos caídos desceram de seus reinos e transgrediram contra várias criaturas naturais. Pássaros, bestas, répteis e peixes, suas ações ultrapassaram a mera mistura com espécies, em vez de perverter os próprios fundamentos da ordem natural, comparando essas ações com a narrativa bíblica. Em Gênesis, lança mais luz. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, descreve um mundo cheio de violência e corrupção, levando Deus a agir ao testemunhar a contaminação generalizada causada pela humanidade na Terra. Esta representação convincente revela revelações surpreendentes. Anjos caídos desceram de seus reinos e transgrediram contra várias criaturas naturais. Pássaros, bestas, répteis e peixes, suas ações ultrapassaram a mera mistura de espécies, pervertendo os próprios fundamentos da ordem natural. Comparar essas ações com a narrativa bíblica em Gênesis lança mais luz sobre o tema. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, descreve um mundo cheio de violência e corrupção, levando Deus a agir ao testemunhar a contaminação generalizada causada pela humanidade na Terra. Esta representação convincente de um mundo marcado pela violência e corrupção em textos antigos reflete as consequências catastróficas descritas no Livro dos Gigantes, que relata os feitos caóticos dos anjos caídos. Esses manuscritos antigos poderiam estar documentando os mesmos eventos apocalípticos de diferentes perspectivas. As conexões parecem evidentes, aguardando nossa exploração e análise. Tomando esses escritos antigos como guia,
Nos aprofundamos nos paralelos intrigantes entre narrativas religiosas e o reino da mitologia, embarcando em uma jornada pelo mito. Em todas as culturas, mitologias de diversas civilizações frequentemente apresentam divindades e entidades semelhantes aos seres híbridos discutidos. Na mitologia egípcia antiga, o panteão inclui figuras como Anubis, caracterizado pela cabeça de um chacal e o corpo humano, simbolizando a fusão da força animal com a inteligência humana, um conceito ecoado nas descrições de seres estranhos no Livro dos Gigantes. Da mesma forma, a mitologia grega é rica em criaturas híbridas, e deuses como o Minotauro, meio touro, meio humano, e o Centauro, meio humano, meio cavalo, incorporando a fusão de espécies. Esses seres desempenharam papéis significativos nos mitos gregos, atuando como obstáculos ou guias para heróis. A mitologia babilônica também apresenta criaturas híbridas como o Lamassu, leão alado com cabeça humana, e o Mushussu, criatura reptiliana com características de águia, lembrando os híbridos atribuídos aos anjos caídos. Além das semelhanças físicas, essas figuras lendárias eram reverenciadas como governantes divinos ou deuses, exercendo imensa influência sobre sociedades antigas. De acordo com os livros dos Gigantes e de Enoque, os anjos caídos buscavam domínio sobre a terra, semelhante a essas divindades míticas, tentando se estabelecer como deuses. Isso levanta questões intrigantes. Esses seres mitológicos, nascidos das uniões estranhas dos anjos caídos, poderiam ter sido mais do que meras fantasias. Civilizações antigas adoravam governantes criados por anjos caídos, moldando o curso da história humana. Explorando essas conexões entre textos antigos e a mitologia global, obtemos insights profundos sobre nossa história e as origens dos governantes divinos que outrora governaram a humanidade. Fosse no Egito, na Grécia ou na Babilônia, esses deuses transcenderam a alegoria, reinando como monarcas celestiais com imenso poder e significado. Em resumo, a investigação em textos antigos, mitos e registros históricos revela uma complexa rede de relacionamentos que indica um tema comum, um elo entre os deuses adorados por civilizações antigas, os anjos caídos e as criaturas híbridas que eles geraram. De acordo com essa teoria, os deuses do Egito, da Grécia, da Babilônia e da mitologia chinesa provavelmente representam mais do que meros frutos da imaginação. Eles ecoam os resquícios da busca dos anjos caídos pela supremacia divina. As semelhanças impressionantes entre as descrições de anjos caídos e deuses lendários exigem consideração séria. Além disso, a dispersão de pessoas após a Torre de Babel provavelmente catalisou a disseminação desses mitos e ideologias por diversas sociedades, cada uma adaptando e evoluindo as narrativas dentro de seus contextos culturais únicos. Embora essa teoria seja intrigante e abra novos caminhos para a pesquisa, é essencial reconhecer que essas interpretações e conexões são extraídas de uma miríade de textos e mitos. Os mistérios do nosso passado antigo são intrincados e podem nunca ser totalmente desvendados. Mas ao nos aprofundarmos neles, honramos a rica tapeçaria da história humana criada ao longo de milênios. A busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, que oferece o potencial de desenterrar verdades profundas e esclarecedoras sobre nossas origens e identidade. Compartilhe seus pensamentos sobre essa conexão nos comentários abaixo. Para concluir, a questão de por que Deus não destrói Satanás e os anjos caídos nos leva às profundezas da investigação teológica. Por meio de nossa exploração, hoje abordamos os conceitos de livre-arbítrio, justiça divina e a narrativa mais ampla de redenção entrelaçada nas Escrituras. Convidamos você a se juntar a nós nessa exploração contínua de histórias da Bíblia, inscrevendo-se em nosso canal, deixando um like, comentando com seus pensamentos e compartilhando este vídeo com sua igreja, comunidade, família e amigos. Seu apoio alimenta nossa missão de descobrir as verdades profundas embutidas nos textos sagrados e enriquecer nossa compreensão do plano divino de Deus. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Até a próxima, e você encontre inspiração e sabedoria nas histórias da Bíblia.